Primeiro bloco. Os candidatos respondem a perguntas formuladas pela equipe de jornalismo da Folha da Região. As perguntas serão sorteadas pela mediadora. Serão 2 rodadas de sorteio. A mediadora sorteia o candidato para responder uma pergunta e o candidato para comentar a resposta. Cada resposta pode ser dada em até 2 minutos e 30 segundos. O comentário da resposta deve ser feito em 2 minutos. O candidato que responder a pergunta tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. O candidato que for sorteado para responder ou comentar fica automaticamente excluído dos próximos sorteios até que se inicie a segunda rodada de escolhas. Olá, boa noite. Está no ar o primeiro debate com os 4 candidatos a prefeito de Araçatuba que a Folha da Região, por meio do canal 21 NET Cidade, promove em parceria com a Rádio Cultura FM de Araçatuba 95,5. Em nome da democracia, o objetivo é promover a discussão de ideias e propostas entre os candidatos para ajudar o eleitor em sua decisão nas urnas. Com isso, o Grupo Folha e a Rádio Cultura FM firmam seus compromissos com a cidadania neste momento em que está em jogo o futuro de Araçatuba. É a oportunidade de os candidatos apresentarem de forma igualitária as suas propostas para a cidade nos próximos 4 anos. As regras foram definidas em consenso entre os representantes dos candidatos e com base na resolução número 23.370 de 2011 do Tribunal Superior Eleitoral. O debate está dividido em 4 blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas feitas pela equipe de jornalismo da Folha da Região. No segundo e no terceiro blocos, os candidatos fazem perguntas entre si. No último, eles farão considerações finais. Os candidatos podem solicitar à mediadora direito de resposta, que será avaliado pela comissão organizadora do debate. A posição dos candidatos no estúdio foi definida em sorteio realizado ainda há pouco. Da esquerda para a direita, temos os candidatos Aparecido Sério da Silva, do PT, Sidney Cinti, do PTC, Dilador Borges Damasceno, do PSDB, e o candidato Marcos Boer, do PSOL. Damos início agora ao sorteio, Nós vamos sortear agora o candidato que vai responder a primeira pergunta elaborada pela equipe de jornalismo da Folha da Região. O primeiro candidato a responder será o candidato Cido Sério. E o candidato vai responder a seguinte pergunta, que nós também vamos sortear neste momento. Candidato Cido Sério, a pergunta é a seguinte: de que forma o prefeito pode manter um bom relacionamento com a Câmara sem costumeiras práticas em troca de apoio político, como o emprego de aliados em cargos de confiança na administração pública? Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para responder. Boa noite para todas, boa noite para todos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a Folha da Região, Canal 21, toda a sua equipe, saudar todos os candidatos aqui presentes, dizer que é uma alegria poder novamente estar aqui discutindo os destinos da sua cidade. Uma cidade que mudou muito nos últimos anos, nos 3 anos particularmente em que estou à frente dos seus destinos. E nós procuramos estabelecer um relacionamento absolutamente republicano, ou seja, cada poder tem o seu papel, o seu dever, O Poder Executivo executa as obras, constrói galerias, asfalta as ruas, faz escolas, e o Poder Legislativo faz as leis ou aprova as leis que embasam essa necessidade da cidade. Nós temos, por exemplo, para fazer o Minha Casa Minha Vida, nós tivemos que aprovar uma lei na Câmara, para poder, e nem todos os vereadores votaram a favor dessa lei, porque entendiam, de uma maneira ou de outra, que ela seria benéfica, mais ou menos, para a cidade. Graças a Deus, conseguimos aprovar, construímos mais de 2.583 casas. Então, essa
esse relacionamento com a Câmara, ele deve ser embasado concretamente nas necessidades da cidade e no interesse público, né, em políticas públicas adequadas. Construir a melhor educação só é possível quando você tem aprovadas leis que permitam que avance o debate da educação na cidade, como nós fizemos. Então, penso que, na democracia, o republicanismo ele nos garante ter uma relação de respeito, mas harmoniosa com o Poder Legislativo. Foi isso que procurei fazer ao longo desse meu primeiro mandato. Respeitando o poder, sou certamente o prefeito que menos interferiu em relações ou em debates próprios da Câmara, porque entendo que a Câmara tem o seu papel, a Câmara deve pensar a cidade a partir da legislação, e nós, né, no caso, o Poder Executivo, tem que fazer as obras necessárias de infraestrutura e educação que permita a cidade mudar e ser cada vez melhor. Bem, o candidato Cido foi o primeiro a responder à pergunta elaborada pela equipe de jornalismo da Folha da Região. E agora nós vamos sortear o candidato que vai comentar a resposta de Cido Sério. Vamos ver agora o candidato que vai fazer o comentário. Vamos ver aqui, o candidato Marcos Boer comenta agora a resposta de Cido Sério. Candidato, 2 minutos para o seu comentário. Boa noite a todos. Aqueles que estão nos ouvindo, é um prazer imenso para a gente estar participando aqui desse debate. A gente tem a intenção de levar a vocês, eleitores, uma opção, que é o PSOL 50, para fazer uma proposta diferente de legislar, proposta diferente de executar. Eu gostaria de comentar assim, nós sabemos que essa política de troca, ela existe e não podemos fechar os nossos olhos. E o que nós precisamos dentro da prefeitura é um poder executivo que trabalhe junto com as comunidades, que trabalhe junto com os grupos sociais dos bairros, com grupos representativos, para que esses grupos que elegeram os seus representantes, voto segmentado, voto para vereador, esteja cobrando do seu vereador aquilo que é importante para a cidade, aquelas leis que vai trazer mais igualdade entre a sociedade, as leis que beneficiam o aluno na escola, as leis que beneficiam os usuários das UBSs. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade ela tenha uma participação mais ativa, para que não haja esse tipo de atitude de vereadores ou Poder Executivo fazer trocas de favores, como a pergunta foi colocada para o nosso prefeito. Então, a gente pede, mais uma vez, sociedade, se organize e participe politicamente. Participando politicamente, nós evitaremos esse tipo de conchave. Candidato Marcos Boer, terminou seu comentário. E agora, 1 minuto e 30 segundos para o candidato Cido Sério fazer a sua réplica. Eu concordo com a exposição do professor Marcos, porque penso que organizar a sociedade e a sociedade se organizar é fundamental, e nós procuramos fazer isso no governo. Nós organizamos o orçamento participativo, a participação direta da comunidade nos destinos da prefeitura, para, inclusive, poder tensionar a Câmara no que fosse necessário para aprovar leis importantes para a nossa cidade. Por exemplo, nós tivemos que aprovar uma lei que mudava a concessão da Hipermarcas para que uma grande empresa americana, a Bung, pudesse vir para cá e salvar 500 empregos e criar mais 200 empregos para a nossa cidade. Aí a gente dialoga com a Câmara no sentido de que faça isso. Claro que tem um vereador que é contra, tem um vereador que não vota, mas imagina se 500 pais de família perderam seus empregos, meu querido Marcos. Eu, quando fiz a reunião com os trabalhadores da Hipermarcas, agora Bung, eu disse para eles, vocês têm que se organizar para que, se necessário, vocês têm que ir à Câmara mostrar que essa é uma lei que beneficia você e o seu emprego. Então, a organização direta da população é uma coisa que nós praticamos no meu partido, no meu governo, é uma marca da gente, orçamento participativo, participação direta, diálogo com a sociedade e transparência nas nossas relações. Quando fazemos isso, nós garantimos que a cidade melhore.
Vamos agora ao segundo candidato, que vai responder a próxima pergunta feita pela equipe de jornalismo da Folha da Região. O próximo candidato é o candidato Marcos Boer, que vai responder agora a seguinte pergunta. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 21 NET Cidade, também pela Rádio Cultura FM de Araçatuba. Candidato Marcos Boer, a pergunta é a seguinte: a Santa Casa de Araçatuba alega que desde 2007 não recebe verba do município para prestar atendimento de urgência pelo seu pronto-socorro. De que forma o município pode colaborar com um único atendimento de urgência prestado na cidade? O senhor tem 2 minutos e meio, candidato. A saúde e educação sempre faz parte da prioridade dos discursos políticos, mas, infelizmente, a gente tem visto que esses discursos, na prática, não têm funcionado. Nós, do PSOL, nós propomos, na nossa proposta de governo, registrada lá no TSE, no cartório eleitoral, nós temos a intenção e queremos fazer as clínicas especializadas em bairros, onde as pessoas não precisam se locomover para o NGA, para o AME, e eles podem ter as clínicas especializadas nos bairros. E, com isso, as UBSs atendendo, poderia atender emergência, além de atender os clínicos gerais, casos de clínico geral. Então, nós poderíamos transformar UBSs em 4 zonas da cidade, em clínicas ou policlínicas especializadas e atendimento de emergência, que seria o pronto-socorro, e nós poderíamos também colocar o atendimento de encaminhamento, que seria o clínico geral. Então, a nossa proposta de colocar clínicas, UBSs e pronto-socorro em 4 zonas diferentes da cidade, para evitar justamente esse tumulto, vamos dizer assim, de pacientes no AME, que atende a região toda. A nossa região tem crescido bastante, a nossa cidade tem crescido bastante. A Santa Casa não atende só moradores de Araçatuba, atende moradores da região, e a gente precisa estar conversando também, fazer consórcios com os prefeitos das cidades vizinhas, para que eles também invistam mais no orçamento, eles invistam mais na saúde, para que nós possamos ter um melhor atendimento para os moradores da nossa cidade. Eu creio que as policlínicas vai ajudar a resolver e vai diminuir bastante o número de atendidos na Santa Casa. Vote, pessoal, vote 50, que nós vamos cumprir.